Amém. Bom dia a todos. Agora sim. Bom, obrigado ao grupo de louvor por começar algo que nós vamos continuar a fazer e trazer à nossa mente, à nossa alma, a razão de estarmos aqui. Obrigado por isso. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 8 e vamos ler também uma porção da palavra em Mateus 21. Então são estes dois textos que eu vou ler para vocês hoje. E o título da nossa pregação hoje é Um Louvor Genuíno. Um louvor genuíno. E por isso é que nós paramos. Nós começamos, agora vamos pensar um pouco acerca disto, vamos mastigar um pouco esta palavra e depois vamos ter esta oportunidade de cantar mais algumas músicas ao Senhor, de dizer mais algumas coisas a Ele, mas com esta mentalidade nova, ou pelo menos refrescada, daquilo que eu entendo que nós temos que ter cuidado pela forma e de como nós nos apresentamos diante de Deus, com o nosso louvor e com a nossa adoração. Amém? Eu não sei se vocês se lembram do Pai Nosso, mas o Pai Nosso, a oração, começa com um louvor. O louvor faz parte da vida do crente. E é isso que nós vamos falar um pouco acerca da forma como nós lidamos com o louvor e com a adoração. O Salmo 8, 2 diz o seguinte: Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Esquisito este texto. A boca das crianças, da boca das crianças e dos que mamam, das crianças que estão a ser amamentadas, tu suscitaste força. O salmista o que está a dizer é que a criança, na sua inocência, na sua fragilidade, ela tem força. Tem força para quê? Tem força perante quem? Perante os adversários. E o que é que ela faz? A criança, ela faz calar o inimigo vingativo. Vocês não sei se recordam, depois já vamos ler mais para o final o remanescente do Salmo 8. Mas agora vamos fazer um salto, vamos dar um pulo até ao Novo Testamento e vamos falar acerca de Jesus. Nós vamos ligar estes dois versículos. E diz assim em Mateus 21:15: Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosanna ao filho de Davi. Os escribas, eles indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão a dizer? E respondeu-lhe Jesus: Sim. Nunca leste: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Uau! E às vezes somos envergonhados assim, que é Jesus a lembrar os escribas assim: então, mas vocês não leram lá atrás? Vocês não são vocês que sabem todas as coisas? Não vocês que escrevem e copiam a Bíblia, os escritos? Vocês não passaram por Salmo 8, que diz que é da boca dos pequeninos e das crianças de peito que se tira o perfeito louvor? E os textos que nós acabámos de ler têm esta verdade muito profunda, que o louvor mais poderoso aos olhos de Deus não é exclusivamente aquele que é cheio de formalidades, de palavras sofisticadas. Não é o louvor que é feito com uma banda completa. Não é por isso que o louvor fica melhor. Pode-nos soar melhor, nós podemos nos sentir melhor, mas o que Deus está à procura não é o número de instrumentos que nós temos a tocar, nem quantas vezes é que nós acertamos nos acordes, ou quantas vezes é que a Cátia, ou neste caso a Gisele, desafinam ou desafinam, e Deus está lá em cima e diz assim: já não vou ouvir isto, que é um absurdo, tenho que ouvir notas perfeitas. Não é esse louvor. Porquê? Porque uma criança que está sempre de peito, ela não sabe fazer nada. Ela é ingênua, ela é inocente, ela tem um coração puro.
Então, quando Deus nos pede para nós nos revermos neste tipo de personalidade, tem que fazer soar algumas campainhas, alguns alarmes na nossa mente. O louvor que Deus espera de nós é um louvor puro, sincero e humilde. Uma criança é uma coisa humilde. A criança está ali, depende de toda a gente. Hoje vimos 2 recém-nascidos aqui entre nós. Eles têm que estar, está ali uma ali, está ali, alguns têm outra com a mãe. Elas têm que estar a ser cuidadas. São super vulneráveis. Dependem. Esse é o estilo de posicionamento que nós temos que ter quando nós louvamos ao Senhor. Enquanto os líderes religiosos, vamos dizer assim, enquanto os religiosos escandalizam com um louvor fora da caixa, fora daquilo que era suposto, Jesus reconheceu ali, Hosana, ao filho de Davi, Jesus reconheceu ali a voz do verdadeiro louvor. Ele reconheceu crianças a dizerem aquilo que ele queria ouvir. E isso às vezes tem que nos envergonhar um pouco, porque a gente vem para a casa de oração, a gente vem para um momento de louvor e nós ficamos com aquele espírito. É uma coisa impressionante, é só passar aquela porta. É só passar aquela porta. A gente passamos com aquele espírito de mestre-sala. Para quem não conhece, o mestre-sala, num restaurante ou numa festa, é aquele que prova a comida. É aquele que está a ver se os pratos estão todos alinhados. É aquele que vê se há comida, vinho. É aquele que está a garantir que tudo está a correr bem. Só que Deus não nos chama a nós. Pode chamar alguns, especificamente, com tarefas para organizar a liturgia. Mas não nos chama a nós, a igreja, como mestre-sala. Ele chama-nos a nós para nós nos apresentarmos diante dele, em espírito e em verdade. É isso que Ele pede. Ele pede que nós nos cheguemos ao momento de louvor e adoração com um coração fragilizado, humilde e não altivo. Então, muitas das vezes nós ouvimos assim, se calhar vocês ouvem no vosso carro, quando vão para casa, hoje não gostei do louvor. Uma novidade. Não é suposto tu gostares do louvor, é suposto ele gostar do louvor. É isso que faz a diferença na forma como nós vemos as coisas. Sabem, às vezes as coisas não correm bem com este grupo de louvor, com qualquer outro grupo de louvor, e as pessoas estão a dar o melhor, estão a dar tudo o que sabem, não conseguem fazer mais, estão a dar o máximo. E ainda assim nós não gostamos do louvor. Ainda assim nós não gostamos de alguma coisa. E será que Deus gosta do teu louvor? Será que Deus tem prazer? Será que Deus ouve-te louvar e diz assim, tu és como aquele pequenino? Eu consigo escutar o louvor que vem do teu coração. Porque é feito com humildade. É feito com alguém que se fragiliza diante do Senhor. Sabe, o primeiro ponto é que o louvor genuíno nasce de um coração verdadeiro. Um louvor genuíno nasce quando o coração é verdadeiro. Quando nós louvamos a Deus e dizemos que Ele é bom e que Ele perdoa pecados e que Ele é santo, mas nós não estamos em verdade para com Ele, o nosso louvor é um louvor falso. Isso é uma idolatria. É só nós a queremos manter liturgia. É só nós a queremos vir fazer uma checklist. É nós só queremos vir ao culto, vir nos abastecer de alguma coisa, vir animar a nossa alma, vir lembrar. É verdade, o louvor lembra a nossa alma. Mas e o facto de às vezes estares aqui e não estás bem, e tu mesmo não consegues, não deverias conseguir dizer certas coisas a Deus, porque como tu não estás em verdade com Ele, tu precisas calibrar isso. Mas o facto de nós ouvirmos juntos, de nós cantarmos juntos como igreja, isso lembra a nossa alma. Então nós precisamos ter um coração verdadeiro, um coração genuíno. As crianças mencionadas por Jesus no Salmo 8.2 representam muito mais do que uma idade. Representam fragilidade, dependência, humildade, pureza. Uma criança desta idade não tenta impressionar, não mascara, elas não escondem o que sentem. Quantos de nós é que já tivemos vergonha dos nossos filhos? Coisas que eles disseram, sem mesmo a cara podre. Alguns dos vossos filhos já disseram coisas aqui do púlpito acerca de vocês. Porquê? Porque eles são isto.
sem filtro, são transparentes. E o que Deus espera que nós façamos em momentos de louvor e adoração, em momentos de louvor e adoração, não é no louvor, em momentos de louvor e adoração, é que nós sejamos verdadeiros. E se nós formos verdadeiros com Deus, Ele vai aceitar o nosso louvor. Porque ele disse assim: o meu Pai procura verdadeiros adoradores. Eles são aqueles que procuram, que louvam em espírito e em verdade. E alguns de nós chegamos aqui, não nós não, que somos todos verdadeiros, mas alguns chegam a outros lugares e não estão em verdade para com o Pai. Estar em verdade com o Pai é assumir a nossa condição. Se eu tenho problemas, se eu estou em pecado, se eu ainda tenho dificuldades, se eu falei mal com a minha esposa, ou com o meu empregado, ou com o meu filho, eu não estou bem. E eu preciso ser verdadeiro com Deus. Então o teu louvor começa contigo, a ser verdadeiro. O louvor ao Senhor não é quando aquele countdown para, não é. O louvor ao Senhor já começou. O louvor ao Senhor é permanente. Isto que nós fazemos é um louvor em conjunto. Nós continuamos aquilo que devemos continuar a fazer todos os dias, só calha que estamos todos juntos hoje aqui e fazemos juntos. Cantamos a mesma música todos, quando durante a semana cada um tem que estar a cantar a sua música. Em verdade. Coração verdadeiro promove um louvor genuíno. Em Mateus 18:3 diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes, se não mudares o teu coração e não fizeres como os meninos, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Deus está a dizer: vocês precisam converter o vosso coração e ter um coração humilde, ter um coração verdadeiro. Vocês precisam de ser mais vulneráveis, vocês precisam de ser mais infantis em algumas coisas e não se acharem tanto. Porque eu conheço o vosso coração, eu sei o que é que vocês são. Vocês mascaram, vocês são outra coisa. Vocês têm que ser mais como as crianças, são mais transparentes para mim. Deus não está à procura de uma performance, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. O louvor genuíno não é perfeito quando ele é musicalmente perfeito. Ainda que nos soe bem, ainda que nos embale, ainda que ajude a nossa alma a entrar. Vocês vão me deixar passar esta frase, esta palavra que eu vou dizer agora, ok? Porque não é, vocês vão entender. Entrar numa transe. Não é. Mas às vezes as coisas quando são bem tocadas, bem feitas, há uma harmonia diferente. Mas não é isso que Deus está à procura. Que nós queremos a harmonia perfeita. Ele está à procura do coração perfeito. Do coração no sítio perfeito. É fácil cantar com os lábios, é fácil cantar, é fácil reproduzir alguma coisa, alguma letra, é fácil reproduzir um ritual todos os domingos. Não é muito fácil para o grupo de louvor, que tem que se preparar e tem que se ensaiar, mas para nós é fácil chegar e corresponder a um estímulo de cantar aquilo que é projetado. Mas Deus garante deste púlpito, Ele olha para ti não só aos domingos, de manhã, enquanto nós promovemos um tempo de louvor e adoração. Ele olha para ti sempre, todos os dias. Ele espera encontrar em ti um verdadeiro adorador. Alguém que promove adoração, alguém que promove louvor ao nosso Deus. Isto não pode ser uma coisa que só acontece no domingo. Eu não sei quantos de vocês é que já pararam quando veem um pôr do sol e nós queremos tirar uma fotografia. Quantos de nós é que já fizemos assim? Deus é mesmo bom. Deus é mesmo uma coisa impressionante. Quantos é que vocês já viram? Eu tive a oportunidade de ver o parto dos meus 3 filhos. E eu arrepio-me só de pensar a maravilha que é o nascimento de uma criança. Eu não sei se vocês já pararam para pensar na harmonia que o nosso ecossistema tem. Sabem, nós temos tantos estímulos para nós adorarmos e louvarmos a Deus. Tantos. Nós podemos achar que somos pobres porque não temos muito dinheiro, muitas posses. Mas eu garanto que há muita gente muito mais pobre do que nós. Em muito mais dificuldades do que nós. Há famílias que têm uma casa, ainda que paguem com sangue a renda da casa, mas têm uma casa. Há famílias que conseguem ter uma casa e conseguem ter um carro. Uau! Há famílias que conseguem ter uma casa e 2 carros. Uau! Há famílias que querem ter uma casa, 2 carros e filhos
a estudar. Uau! O que é que isso tem que promover em nós? Louvor, gratidão contínua por aquilo que Deus dá. O Salmo 51,6 diz assim: eis que te comprases. Salmo 51,6 diz uma coisa fantástica. Eis que te comprases na verdade no íntimo. O salmista está a dizer assim: eu sei que tu tens prazer em olhar para mim e ver verdade dentro de mim. E diz assim: e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. E porque eu sou verdadeiro, porque aquilo que está a acontecer em mim é verdade, quando eu me dirijo a ti, tu fazes coisas acontecer dentro de mim. Então, quando nós não somos verdadeiros, há coisas que não vão acontecer dentro de nós. Porque nós estamos numa espécie de negócio com Deus. A gente chega ao domingo, canta umas músicas e quer sair daqui mais cheio, mais satisfeito. Enchemos aqui, carregamos um pouco da nossa bateria. Só que Deus não faz esse tipo de negócios. Ele diz assim: oh, amigo, eu estou à espera do teu louvor a semana toda. Eu não estou dedicado ao domingo das 10h30 às 11h30. Não, eu estou à espera. Os meus ouvidos são todos teus. E Deus espera este louvor de verdade. A beleza do louvor verdadeiro e genuíno é que aquilo que é escutado do céu, aquilo que é escutado no céu, não é o que os nossos ouvidos escutam. Ouçam. O louvor que Deus escuta não é a mesma coisa que nós escutamos. E nós sabemos que no céu vai haver anjos, vai haver corais, vai haver multidões a louvar ao Senhor. Mas sabem o que é que Deus escuta? O que nós temos aqui dentro. Se aqui dentro não bater certo, tudo o que nós dizemos é vão. É só ruído. Mas Ele escuta primeiro aquilo que está cá dentro. Ele escuta primeiro a gratidão que há. Quantas vezes é que nós, sentados no nosso lugar, nós de verdade agradecemos pela família que temos, agradecemos a estabilidade que temos, o casamento que temos, agradecemos o trabalho que temos, o emprego que temos, agradecemos até o que não temos às vezes. Deus, obrigado porque tenho hipótese de recomeçar. Quantas vezes é que nós fazemos isso? Quando nós fazemos em verdade, Deus escuta e Ele age. Amém? A promessa do salmista é que Ele age. Ele diz: e fazes-me reconhecer a sabedoria, fazes-me reconhecer coisas que são vindas do alto, fazes coisas em mim, fazes-me entender coisas novas, sim, através das letras das músicas, sim, através daquilo que nós estamos a cantar, mas para que isso aconteça no nosso íntimo tem que estar alinhado com Deus. Então, como é que está o nosso coração hoje? Como é que nós cantamos esta última música que fala acerca de Jesus ser o nosso Salvador? Será que nós cantamos com o coração verdadeiro? Ou será que esse louvor foi ofuscado, coberto por algum pecado escondido, algum pecado que tu não queres assumir? Será que o orgulho de nós queremos controlar tudo? Será que existe alguma vaidade espiritual em nós? Será que existe alguma religiosidade que se as coisas não forem feitas desta maneira eu não vou fazer? Sabem que há pessoas que é assim. Basta nós mudarmos alguma coisa na liturgia do culto. Agora cantámos uma música, parámos e agora vamos cantar. A pessoa já não gosta. É religiosa, já não gosta. Já não. Tem que ser daquela maneira. O pastor tem que estar sentado, tem que pregar do púlpito e se não for de fato, já não aceito. Aqui, eu não tenho fatos em casa, lamento. Já deixei essa prática há alguns anos. Por causa do trabalho, deixei de usar até no trabalho. Então, será que nós temos este tipo de checklist? Se não for como nós queremos, já não gostamos. Isaías 29:13 tem um texto poderoso para nós hoje. Ele diz: este povo que se aproxima de mim com a sua boca, este povo, nós, que se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Este não é o povo que eu vou escutar. Deus hoje está-nos a chamar para a essência da adoração. Ele quer corações quebrados e quebrantados. Ele quer de verdade o nosso louvor, Ele não quer aparência. Ele não precisa da nossa força. Ele espera que nós sejamos fracos, humildes. De que forma nós entrarmos no momento onde vamos adorar e louvar o nosso Deus se nós vamos com uma posição de força? Se nós só reconhecemos algumas coisas.
No Salmo 51:17 diz que os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado. Às vezes nós fazemos muitos sacrifícios. Às vezes acordar ao domingo de manhã às 8 ou às 9 para ir à igreja é um sacrifício. Para alguns é mesmo, porque alguns trabalham a noite toda. Eu conheço pessoas que fazem diretas. É um sacrifício mesmo. É mesmo um sacrifício. Mas sabem, não é esse sacrifício que Deus está à procura. Ele está à procura de um sacrifício no teu interior. É quando tu te quebras, quando tu sacrificas o teu orgulho, quando tu assumes. Por isso é que muita gente se quebranta mesmo, quebrantar a sério durante o louvor e nem sequer consegue cantar. Porque a pessoa quebra-se toda por dentro. A pessoa lembra a alma dela das asneiras que anda a fazer. Lembra-se das coisas que ainda não conseguiu emendar e que está no caminho e que está a tentar. Ela lembra-se das asneiras e das borradas que fez durante a semana com os amigos, com a família. E quando ela faz isso e diz... e tantas músicas que nós temos que nos levam a pensar nisso. E se a pessoa se quebra, ela se quebranta, ela cai, ela deixa de ter. Tantas vezes que eu não tenho sequer força para cantar e vocês veem-me calado, porque eu não consigo mesmo, eu estou quebrado. Mas nós cantamos que se nós estamos quebrados, Ele chama-nos. Se quebrado e cansado, é assim, ou se cansado e ferido. Mas a ideia é essa. Ele chama-te, espera-te, quebrado, partido, Ele chama-te. Então vem, deixa-me cuidar de ti. É esse Deus que nós queremos louvar. Sabem, a mulher samaritana, que é a sequência do segundo versículo de Mateus, que diz... Não, desculpem. Naquele episódio da mulher samaritana que está no poço, ela encontra-se Jesus e ela diz assim, e ela está a fazer ela está a pensar onde é que é o lugar certo para adorar, se é aqui, se é neste monte ou se é lá em Jerusalém. Então a mulher está a perguntar onde é que é o lugar certo, onde é que é a logística. Tem a ver com coisas terrenas. Onde é que é o sítio terreno? Onde é que é? Será que tem que ter sofás? Não tem que ter sofás? Tem que ter microfone? Tem que ser acústico? Será que não pode ter projeção? Tem projeção? Será que é melhor? Será que é pior? E Jesus responde-lhe não ao lugar certo. Jesus responde-lhe à forma certa. E nós precisamos parar de buscar pelo lugar, pelas coisas certas do dia a dia, da logística, dos materiais. Não. Nós precisamos procurar a forma certa, a postura certa. Então, a mulher faz uma pergunta a A e Jesus responde a B. Jesus diz assim, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é que isso quer dizer? Que não importa o lugar. Em espírito tem a ver com a nossa intimidade, tem a ver connosco. O Senhor Jesus, o Espírito de nós habita em nós. Então o louvor e a adoração que nós fazemos é em espírito. Louvo e adoro ao Senhor. Eu nem sequer abro a minha boca, eu estou em oração dentro da minha alma, em espírito e em verdade. Deixa de ter a ver com coisas terrenas. O louvor e a adoração deixa de ter a ver com logística, com templos. A nossa casa ardeu e o louvor e a adoração nasceu lá fora na rua sem nada do que tínhamos aqui dentro. E é isto. Procura verdadeiros adoradores, adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito. Deus não é material. Deus não é esta casa. Deus não é os acordes. Deus não é uma guitarra. Deus é espírito. Então a adoração que nós temos que promover é uma adoração espiritual. E muito da adoração espiritual passa por dentro daquilo que está dentro de nós, também no nosso espírito. Então nós vamos adorar em espírito e ao mesmo tempo de verdade e em verdade. Amém? Deus procura aqueles que adoram em espírito, com o coração envolvido, com a alma entregue, em verdade, sem fingimento, sem
religiosidade superficial, com total sinceridade. O louvor genuíno é uma arma. Não só o louvor genuíno é aquele que é feito de verdade, mas o louvor genuíno é mesmo uma arma. É uma arma de destruição. É uma arma que abala as fundações da terra. Vocês vão ver. Ele no Salmo 8 diz assim: da boca destas crianças, nós já percebemos a ideia, por causa dos suscitaste força. Aquilo que sai da boca das crianças é forte, é poderoso, por causa dos teus adversários. Para quê? Para fazer calar o inimigo. O nosso louvor serve também para fazer calar o inimigo. O inimigo e o vingativo. O inimigo que não nos larga. O nosso louvor tem poder. Quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, quando nós estamos alinhados com Deus, aquilo que nós fazemos através do nosso louvor, e eu não me estou a referir ao tempo de louvor que nós temos aqui, momentaneamente, é uma vida de louvor e adoração, ele é uma arma. O louvor genuíno é mais do que uma música ou palavras bonitas. Como eu disse, tu contemplas o sol e tu dizes: Deus, tu és bom, tu és poderoso, tu és o mesmo ontem, hoje e amanhã. Espiritualmente, para aqueles de vocês que são mais novos na fé, espiritualmente há um mundo espiritual à tua volta. E se tu declaras que tu crês naquele Deus e que Ele é o ontem mesmo e amanhã, tu estás a abalar a confiança das potestades à tua volta. Tu és um enviado de Deus que reconhece de quem Deus é. Então tu começas a abalar, tu começas a mexer com as estruturas espirituais à tua volta. Ah, pastor, mas isso não é muito místico? Não, isto é Bíblia. Isto é verdade. Aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão. Ou não lemos a Bíblia? Estavam presos. Eles louvaram e adoraram ao Senhor, e eu creio que em espírito e em verdade. Eles não estavam a dizer aquilo só para cantar mais uma música. Eles não estavam a cantar aquilo só para impressionar aqueles que estão lá fora. Sabem porque é que muitas das vezes as coisas que nós fazemos na rua não batem certo? Porque não é em espírito e não é em verdade. É só para as pessoas verem. É só uma apresentação. É só uma música cantada. Mas a diferença faz quando nós estamos lá fora e estamos a cantar em espírito e em verdade. Nós estamos, desculpem a expressão, estamos a borrifar se estamos a cantar mal ou bem, se nós estamos a fazer uma boa figura ou não na apresentação. Mas se for em espírito ou em verdade, eu garanto que isso vai abalar as estruturas da terra. Porque Ele já fez isso. Ele já fez isso. Paulo e Silas cantaram com tanta verdade, cantaram com tanta propriedade, cantaram com tanta humildade, que os muros, as portas, os portões, o cimento, Ele desfez. Isso é prova de que o louvor verdadeiro, genuíno, tem poder. Tem poder numa esfera espiritual à nossa volta, mas tem poder numa esfera material. O nosso louvor abala as fundações da terra. O nosso louvor consegue abalar coisas que fazem parte desta terra, que vão cá ficar. E elas mexem-se, elas movem-se, se for genuíno. Deus tem expectativa quando nós, acerca de cada um de nós que já o conhece, que já levantámos a nossa mão, que já reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, de nós sermos essa arma contra o inimigo das nossas almas. Há esta expectativa. Ele diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a sangue e contra a carne. Nós não estamos aqui para lutar contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades, contra os reinos. Então, mesmo que não sejam visuais aos nossos olhos naturais, eles habitam aos nossos olhos espirituais. Eles existem aí, a palavra diz. Então a nossa luta não vai ser contra esses principados e potestades, não vai ser com armas da carne, da terra, tem que ser com uma arma celestial. Então o nosso louvor, ele diz, os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Há um mundo espiritual à nossa volta que domina pessoas da carne. E para nós precisamos de clamar mais vezes em público. Nós devemos dizer mais vezes Hosana. Nós devemos dizer mais vezes Aleluia. Não porque é bonito, não porque toda a gente diz, mas que por trás dessas palavras há um significado que vai abalar o mundo espiritual. Aquelas crianças estavam a dizer Hosana, Hosana. Eles estavam a dizer a salvação, o Salvador chegou. E quando vocês veem nas Escrituras, no Antigo Testamento, Hosana, Hosana,
a ideia era: salva-nos, ó Salvador, salva-nos. As crianças estavam a reconhecer naquele lugar: o Salvador já está aqui, Ele já chegou. E aquelas crianças, nós não temos esses dados, possivelmente eram crianças que estudavam com o Mestre, que conheciam as Escrituras. Eles reconheceram o Salvador, elas reconheceram na sua pureza, na sua humildade, eles conseguiram ver Cristo. Porquê é que os outros não conseguiram? Porque a sua mente, a sua visão estava tapada com a religião. Os ensinadores, os mestres estavam cobertos com camadas de religiosidade, então eles não viram Cristo. Mas quem é que viu? Quem tinha um espírito humilde. Mas a nossa luta, a nossa recruta é contra as trevas. Em Efésios 5:8 continua a dizer: pois outrora tu eras trevas, nós já estivemos do lado das trevas, pois agora nós somos luz no Senhor. Então, se nós somos luz no Senhor, nós temos como nos comportar como filhos da luz. Isto é Efésios 5:8. Perdi aqui uma das passagens. Quem é que pode abrir aí Efésios? Eu acho que é 5:19. Não tenho aqui o meu telemóvel. Eu já vou continuar, mas se alguém abrir depois pode ler. Acho que é para aí 16 ou 19. Então diz que nós estávamos nas trevas, mas agora andamos na luz e devemos andar como filhos da luz. Alguém abriu? 19, vai lá ser o 19. O que é que diz o 19? Sim. Ou 16. Vamos lá, espera aí. Então vamos ler isto tudo na sequência. Desculpem lá por este desvio aqui. Então nós éramos trevas, agora somos luz e... Lê alto, lê alto. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vou ler outra vez, não? Dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, quando nós saímos desta condição de trevas para a luz, nós temos que começar a fazer algumas coisas. Nós não podemos continuar a não ser luz, porque nós somos luz, somos nova criatura. Então vai acontecer aquilo que o João Daniel diz, é que a partir desse momento nós temos que continuadamente promover este momento de louvor e de adoração perante o Senhor. Nós devemos... Vejam o que diz 1 de Pedro 2:9. Nós gostamos muito deste versículo. Mas vós sois geração eleita. E toda a gente quer ser geração eleita. Toda a gente quer ser aquela pessoa que é eleita. Não, tu és escolhido. Tu és... Ainda agora vem melhor ainda. Tu és sacerdócio real. Todos nós queremos pertencer à realeza. Nós pertencemos a uma realeza. Nação santa, povo adquirido. E Deus está-nos a colocar lá em cima ao lado dele. E diz assim, para quê? Agora, moeda, pagamento. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos isto tudo para uma coisa, para o louvarmos constantemente. Para que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração. Não ao domingo, só ao domingo. Mas continuadamente nós temos que exortar os irmãos, nós temos que lembrar aos irmãos quem Deus é, o que é que Ele já fez por mim, etc. Quando louvamos a Deus em espírito e verdade, confessamos quem Ele é, proclamamos os seus atributos, declaramos a sua soberania na nossa vida. Em 2 de Crónicas 2:20, vocês podem ver um exemplo de que o rei Josafá tinha inimigos pela frente, poderosos, que vinham contra Judá. Ele era um homem alinhado com Deus. Ele não foi a correr preparar armas. Ele buscou o Senhor em jejum e oração. Ele reservou-se para estar junto do Senhor. Ele diminuiu-se, ele enfraqueceu a sua alma para poder escutar melhor o Senhor. E é isso que o jejum faz. Coloca-nos numa posição mais frágil na nossa carne, nos nossos quereres, para que nós possamos escutar melhor a voz de Deus. Ele orou, e o que é que ele coloca? Ele coloca levitas a cantar no louvor à frente do exército. Grande maluco. Vem um exército pela frente, o que é que ele faz? Grupo de louvor, vamos para a frente. Grupo de louvor, pessoal, a gente leva trompetas e que eu vou lidar com uma guitarra, como é que isto vai ser? Não, o quê? O louvor vai na frente. O louvor vai na frente. O louvor vai na frente dos nossos problemas. O louvor vai na frente.
tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas. Ou seja, não é o nosso louvor que vai matar os nossos inimigos ou vai resolver os nossos problemas. É o Senhor, diz o texto. Eles começaram a cantar e a dar louvores e o Senhor reage. Pôs o Senhor é que pôs. Não foi a nossa música, não foi o nosso louvor perfeito, foi o Senhor que pôs. O Senhor escutou o louvor e diz assim: estes têm o coração no sítio certo. É um louvor de verdade. O que é que eu vou fazer? Eu vou ajudá-los. Eu vou lá. Eu vou pôr emboscadas contra os filhos de Amon e Moab e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Foram derrotados. O povo louva, o Senhor dá a vitória. Não é o povo louva e o povo tem a vitória. Não, o povo louva, o Senhor avalia e Ele dá a vitória quando acha que tem que dar. Eles louvaram e o inimigo ficou em pânico, ficou desbaratado. E às vezes o que nós precisamos às vezes só é que o inimigo das nossas almas fique desbaratado. Perca a noção de onde é que está. Tipo, ele perde-se. Só que isso acontece é connosco. O inimigo ruge à nossa volta e quem é que fica desbaratado? Somos nós. Nós perdemos a noção das coisas. A nossa vida parece que muda todo. Só que tem que ser ao contrário. Gedeão, contra um exército poderosíssimo de milhares de homens, ele junta 300 homens, ele pede aos homens para ir para o topo da montanha, e eu consigo imaginar os homens a receberem as instruções ali. Olha, vocês vão, levam uma tocha e um vaso de barro, ok? E vão, metam-se lá em cima, mas tapem a tocha e fiquem à minha espera. Quando eu gritar, vocês tiram a tocha, o vaso de barro de cima da tocha e partem aquilo e dão um grito. Pronto. Grande maluco, outra vez. Lá está. O louvor, a adoração, a estratégia. Então, eles tocaram as campainhas das buzinas, eles sopraram, eles quebraram os cântaros, dizem Juízes 7:20, eles mostraram as tochas que lá estavam em cima e eles clamaram. A última coisa que acontece é que há um grito de guerra, de louvor. A espada do Senhor. E louvar ao Senhor e dizer: não, a tua espada, Senhor, a tua espada na minha vida. Eles quebram os cântaros e a luz brilha e confunde os inimigos. Trouxe uma desorientação novamente ao povo. E Juízes 7:22 diz que o Senhor tomou a espada de um contra o outro. O louvor aconteceu, aquilo aconteceu como Deus pediu, mas foi o Senhor que concretizou. Então às vezes nós estamos a querer concretizar coisas com o nosso louvor, com a forma como nós fazemos as coisas, e não funciona assim. Nós somos os cântaros frágeis que precisam de ser partidos. Dentro de nós brilha a luz que os outros precisam de ver, mas é preciso nós darmos esse grito. Nós precisamos de gritar e dizer: a vitória vem do Senhor. Então, como eu já disse, o louvor destrói prisões feitas por mãos de homens. O louvor abre céus e fecha a boca do inimigo. Como acabámos de ler no Salmo 8:2, abre os céus, recebemos dele. O louvor precede a vitória, como nós acabámos de ler. O louvor liberta o coração de medo e enche a alma de fé. Salmo 56:4, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quando nós louvamos, nós lembramos-nos cada vez mais a nossa alma quem Deus é. Enchemos-nos, realmente sim, enchemos-nos dele e nós ficamos mais pacificados. Onde o louvor é levantado, Deus faz morada. E Deus é omnipresente. Nós sabemos que Deus é omnipresente. Não é que Deus esteja ausente, não. Deus está presente. Mas quando nós começamos a falar dele, ele junta-nos à festa. A ideia é esta, não é que de repente Deus está ausente. Nós promovemos um tempo de louvor e ele vem, e a nuvem vem pousar aqui sobre o nosso grupo de louvor. Não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é que ele está em todo o lugar, mas de repente ele começa a ouvir louvores verdadeiros em espírito e em verdade. E sabe o que é que acontece? Ele vem. E alguns de vocês estão a gritar pela espada do Senhor e a cura vem. E alguns de vocês estão a gritar: Deus, e só Tu és Deus e só Tu podes curar. E Ele cura. Quando nós estamos a louvar em espírito e em verdade.
Tu habitas entre os louvores de Israel. Ele habita. Ele não visita, ele faz casa. Ele senta-se à mesa connosco. Ele come connosco. Ele habita. É uma coisa íntima. E por último, o louvor genuíno proclama Jesus como Salvador e Rei. As crianças, elas, quando nós louvamos genuinamente, nós temos que reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Tem que estar constantemente nos nossos lábios: Hosana, Hosana. Tu és a salvação. Eu sem ti, eu estava condenado. Eu era uma desgraça. Alguns de nós, se calhar, nem vivos já estaríamos se não tivéssemos conhecido o Senhor. E a palavra Hosana é um clamor por salvação, como eu disse no Antigo Testamento. Senhor, salva-nos, mas é uma proclamação da vitória, a dizer: a salvação chegou. É um grito de fé, é uma declaração pública de quem Jesus é. E sabem, há um problema quando nós louvamos e nós não declaramos quem Jesus é para nós. E nós não declaramos o que Ele já fez por nós. Nós não nos lembramos de onde é que Ele nos tirou, das trevas que nós caminhávamos. Há um perigo disso. Em João 1,11 há um texto que diz assim: Jesus fala acerca de Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Toda a gente conhece este texto. E naquele momento onde Jesus está a curar e está a fazer milagres e as crianças reconhecem Jesus, porque é o que acontece, elas reconhecem quem Jesus é. E ele diz assim: a salvação chegou, ele já está aqui. Aquilo que me ensinaram, ele está aqui já. O que acontece? Os fariseus, tapados com a religiosidade, eles não veem. Eles veem um perigo, eles veem uma ameaça. Então este texto é: Jesus veio para eles também, mas eles não o reconheceram. Então, muitas das vezes nós estamos cheios de conhecimentos, cheios de tradição, cheios de liturgia, e nós não conseguimos reconhecer Jesus dentro dos nossos olhos, porque estamos tapados. As crianças com o coração puro viram e louvaram. E Jesus validou isso. Ele disse: olha, vejam estas crianças, delas saem o perfeito louvor. Então há um perigo real em não reconhecer aquilo que nos é dado por Deus. Há um perigo real de Deus estar a acrescentar coisas na tua vida e de tu não estares a ver. Porque tu não estás com olhos de ver, tu não estás com coração de ver. Tu estás a apresentar ao Senhor em louvor e adoração, mas não na postura certa. Então há um perigo real de Ele vir para ti, de Ele se apresentar, de Ele fazer presença no nosso meio e de tu não o reconheceres. O teu coração não está no sítio certo. Há um perigo real em não reconhecer aquilo que nos é dado por Deus. Porque o que não reconhecemos, nós não valorizamos. E se não valorizamos, nós não louvamos. Nós não louvamos. Nós só louvamos por duas razões. Ou porque realmente revimos e reconhecemos. Eu estive no exército e eu fui louvado. Não sei se vocês tiveram esse prazer. Não sei onde é que está o louvor já. Foi tão importante para mim. Mas eu fui louvado. Eu recebi um louvor. Acabou o meu tempo de serviço militar e eu recebi um quadro. E dizia lá: nós louvamos o soldado, que era soldado raso, Ricardo Ribeiro, e dizia lá porquê? Por isto, por isto, por isto, por isto, por isto, por isto. Eu tinha aquilo. Na altura aquilo fez-me: realmente o exército fez toda a diferença aqui. Porquê? Porque eles viram, reconheceram, valorizaram, logo louvaram. Quando nós não vemos, quando nós não reconhecemos aquilo que Deus faz na nossa vida, nós não louvamos. Então nós precisamos de proclamar Jesus como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, e lembrar a nossa alma daquilo que Ele vai fazendo todos os dias. E é isso que alimenta o nosso louvor. Quando Ele traz proteção, quando Ele traz calma, quando Ele muitas vezes traz até confusão, mas que nos ajuda, quando Ele nos tira de sítios, quando Ele nos coloca em sítios, quando ciclos começam, quando ciclos terminam. E não estou a dizer que são coisas boas, mas as coisas muitas vezes vêm à nossa vida, é o Senhor que nos dá a possibilidade de viver. Então, há uma religiosidade que impede nós de louvarmos ao Senhor de forma genuína, natural. E eu gostava que nesta casa nós fôssemos transparentes com o Senhor Jesus. Que nós honrássemos, louvássemos no nosso íntimo
aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez por cada um de nós. Que cada encontro que nós temos como igreja, como corpo, que é um corpo místico de Cristo, fosse um encontro de louvor e adoração em conjunto do corpo de gente que está a adorar em espírito e em verdade. Deus procura estes verdadeiros adoradores. Então precisamos de voltar a uma simplicidade. Isso não quer dizer física ou material. Não. Há uma simplicidade aqui dentro de nós. De nós nos vermos mais como crianças diante de Deus. Vulneráveis. Prontas para assumir erros. Não que as crianças façam isso, mas nós já temos essa capacidade. Reconhecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. Lembrar a nossa alma. Mas pastor, Deus já fez há tanto tempo. Lembra-te, o que Ele fez há tanto tempo ainda foi Ele que fez. Se calhar ainda não ouviste bem o que Ele fez. Precisas de lembrar. Louvar com a verdade, sem máscaras. E proclamar com ousadia que Jesus é o nosso Rei. Pela espada do Senhor. Tu morreste naquela cruz. Os meus pecados diante de Ti estão saldados. Nós precisamos declarar estas coisas. Que o nosso Hosana não seja apenas uma palavra. Que os nossos aleluias não sejam apenas uma palavra, sejam declarações vivas. E eu repreendo todo o Hosana e todo o aleluia, todo o glória e todo o graças a Deus que é dado nesta casa em mentira. Porque sabem, porque Deus não recebe isso. Porque Deus sabe que nós, se dizemos isto, estamos a mentir. Queremos só soar bem, queremos estar juntos na festa. E Ele, no fundo, não deixa o nosso íntimo para plantar coisas em nós. O texto diz assim, Salmo 8.1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Então a música, a melodia, as harmonias fazem parte do louvor. O Salmo começa por dizer assim, toquem lá essa melodia, sabem? Aquela dos lagares. É o que ele está a dizer. Toquem lá essa melodia que eu agora vou cantar. E agora vou louvar a Deus. Está uma música. Então isto que nós temos a tocar atrás é uma melodia. Davi fazia, não está nada de errado. Mas isto não é o principal. O principal vem a seguir. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste ao homem. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os teus pés, e sobre os seus pés tu depuseste ovelhas, bois, todos, e também animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém. Nós conseguimos louvar o Senhor, adorar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Não aparece aqui o meu nome, eu não falo acerca de mim, eu não falo acerca dos meus problemas, eu aqui nem falo acerca do que Ele fez por mim. Eu só consigo reconhecer o que Ele é, o que Ele faz, até nos outros. Eu consigo ver. Que Deus nos ajude a louvá-lo desta forma, em espírito, de forma genuína, em verdade. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai fazer toda a diferença nas batalhas que nós estamos a travar. Vai fazer toda a diferença na atmosfera e no ambiente que nós temos à nossa volta. Porque nós somos o cheiro, o perfume suave, o aroma agradável do Senhor. E Ele precisa de ser espalhado, não só ao domingo de manhã. Amém? Vamos louvar juntos? Amém. Aleluia.